Aclamação ao Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a Igreja, como eu disse no início, celebra nesta sexta-feira, após o segundo domingo, depois do domingo de Pentecostes, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que cai sempre por volta da terceira semana do mês de junho, mais ou menos, podendo ser um pouco antes ou depois. Nós celebramos nesta solenidade algo um tanto quanto humano demais, o coração. Quando pensamos em Jesus, nós o sabemos como Deus. Por mais que Ele insista em dizer-se a nós, humano como nós, Deus, para nos salvar, fez-se um de nós. O Verbo de Deus, Criador de todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, tornou-se um de nós, tornou-se homem, plenamente humano e plenamente divino. Jesus, humano como nós, nos deixou o memorial do seu amor por nós. Nos lembramos que na semana que se passou, nós celebramos o corpo de Cristo, seu corpo e sangue, a solenidade de Corpus Christi, o corpo do Senhor, corpo sendo aquilo que nós temos. A insistência de Deus e da sua Igreja em nos dizer que Cristo é humano como nós somos humanos. E ao fecharmos o tempo da Páscoa e celebrarmos, como eu disse, o início da Igreja em Pentecostes, depois a própria identidade de Deus na solenidade da Santíssima Trindade, nós que somos chamados a espelhar a Trindade, a sermos um só coração, uma só alma, ao celebrarmos o corpo de Cristo também, a revelação da identidade de Cristo, nós que somos o corpo de Cristo, após estas solenidades todas, temos esta solenidade do Sagrado Coração. Coração que nós também temos, coração que é o símbolo da nossa vida. No Antigo Testamento, o símbolo e o lugar das decisões mais fundamentais da vida, o sacrário inviolável da nossa vida, onde nossa consciência reside. Hoje, o coração, este símbolo tão importante, nos lembra que Deus também tem um coração como o nosso. Coração humano e divino, abraçado pela divindade, aberto na cruz para que dali surgisse a Igreja e a fonte da misericórdia inesgotável de Deus. Na solenidade do Sagrado Coração, nós reconhecemos também um Deus que tem coração de pastor. Esta é a grande imagem da liturgia de hoje. Tanto na profecia de Ezequiel, quando vemos esta imagem do Deus pastor surgir no ambiente judaico do Antigo Testamento, quando Deus é chamado de pastor de Israel, como aquele que cuida das suas ovelhas. Nesta liturgia, ao pensarmos num Cristo com um coração tão humano, nós o vemos com um coração tão divino. E a própria palavra pastor emprestada dos homens, nome dos homens, os homens são pastores e dado a Deus, Ele que é o único bom pastor, é a celebração também de hoje, do Deus que tem um coração amoroso,
do Deus que vai ao encontro daqueles que se perderam. Quando o próprio Jesus se diz pastor, no texto de hoje ele conta uma parábola daquela ovelha que se perde, mas em outros momentos do Evangelho ele fala-nos, eu sou o bom pastor, literalmente ele diz isso. Ali nós compreendemos que ele é o pastor que cuida, que cura, que busca, que dá a vida. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, não como mercenário que faz porque aquilo é um trabalho, mas como aquele que de fato compreende que é a sua alegria dar a vida. Nós, ao celebrarmos o coração de Jesus, nós nos lembramos também de todos os padres chamados a ser um outro Cristo neste mundo, a viver sua vocação na Santa Missa, neste sacramento, estarem em persona Christi, na pessoa de Cristo, celebrando o sacramento. Padres que são chamados também a ter o coração de pastor do Senhor. Padres que são humanos, como Jesus é humano, mas padres que são pecadores. Nós somos os pastores que muitas vezes estão feridos, mas se compreendem também como ovelhas e que buscam o nosso único pastor, o Senhor Jesus. Hoje, nossos padres se colocam diante da igreja ao celebrar o Sagrado Coração de Jesus, o seu desejo de ser como Ele. Pedimos a Deus que cada sacerdote neste mundo compreenda esta missão e vocação de ter coração de pastor, de ir em busca daqueles que se perdem e alegrar-se por isso. Que Deus dê um coração missionário a todos os nossos padres e também a todos nós, como Igreja de Cristo, que todos compreendamos que não podemos descansar enquanto houverem ovelhas perdidas. Somos ministros da misericórdia do Senhor, um Senhor que nos perdoou quando éramos pecadores, como a segunda leitura do dia de hoje nos diz. Quando São Paulo, na carta aos Romanos, diz, quando ainda erais pecadores, Ele morreu por vocês. Ele morreu por nós. Sim, Cristo não esperou que nos arrependêssemos para nos amar e morrer por nós. Ele não esperou que fôssemos bons para nos amar e morrer por nós. Ele não esperou que fôssemos bons, dignos, para se entregar na Eucaristia por nós, para enviar seu Espírito que nos santifica, para nos dar o batismo que nos torna filhos e filhas de Deus. Ele, do seu coração aberto pela lança na cruz, faz jorrar a vida da Igreja, os sacramentos que nos perdoam antes que nos arrependamos. O sacramento que nos diz, você está perdoado se você quer, se você busca, se você deseja isso que Deus já desejou para nós muito antes de nós termos nascido. Ao celebrarmos a vocação dos padres, nós nos lembramos mais uma vez de Cristo. Nós nos lembramos daquele que todo padre neste mundo busca e serve. Nós nos lembramos daquele que todos nós, como igreja, seguimos. Que nós possamos, a exemplo do nosso bom pastor, ter um coração misericordioso. Quando rezamos nesta solenidade, nós pedimos ao Senhor que nosso coração seja como o dele, manso e humilde, misericordioso e compassivo. Que o nosso coração se afaste, queridos irmãos e irmãs, de tudo aquilo que nos impede de ser como Jesus e que o seu Sagrado Coração nos cure, nos ajude, nos abra o amor que Deus tem para conosco. Seu amor, como nos disse São Paulo, foi derramado nos nossos corações. De coração para coração, queridos irmãos,